Fala galera do nono ano, belezinha nono ano? Como é que vocês estão, galera? Então, meu povo, hoje nós vamos iniciar o grupo 5, que vai falar bastante sobre ligações químicas, ligações entre estruturas químicas em geral. Como nós já finalizamos o grupo 4 com a tabela periódica lá há 2 semanas atrás, semana passada vocês já fizeram todos os simulados. Essa semana a gente vai dar introdução e início ao grupo 5. O grupo 5 ele vai ser responsável por falar sobre como as substâncias químicas são formadas no universo, como elas são apresentadas, como elas se formam, qual é a forma com que elas interagem entre si para poder formar então as substâncias químicas. Galerinha, eu tenho um aviso para vocês e depois a gente vai direto para o mapa mental. Vamos lá. O aviso, como sempre, são os horários das nossas aulas. Toda quinta-feira, às 8h40 da manhã, a gente está lá no aplicativo Zoom, fazendo todas as nossas correções das atividades anteriores. Então, inclusive, ontem vocês já tiveram aula comigo com a correção das atividades sobre o assunto tabela periódica. E hoje, como toda sexta-feira, nós nos encontramos aqui no YouTube para a gente poder falar um pouquinho sobre os assuntos da semana. Como essa semana o assunto é novo, o grupo 5 é novo, eu quero mostrar uma coisa para vocês antes da gente começar. O grupo 5 de Química, ele tem apenas um capítulo, o capítulo 5. O nome do capítulo 5, galera, ele é a formação das substâncias. E o grupo 5, ele vai fazer parte durante todo o nosso capítulo 5. Então a gente vai falar sobre a formação dessas substâncias pelo próximo mês. São 3 módulos, 3 semanas, uma semana de atividades e de revisão de simulados. Então durante todo esse próximo mês, a gente vai falar sobre formação de substâncias. E como em química o número de capítulos é exatamente igual ao módulo, ao número de grupo, no caso grupo 5, capítulo 5, o organizador visual de vocês é um só durante todo este grupo, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. O organizador visual que nós temos agora de química tem os seguintes pontos: o nome do título do nosso capítulo, que é a formação de substâncias, e a gente vai falar basicamente de ligação química durante os módulos 13, 14 e 15. Durante os 3 módulos nós vamos falar exclusivamente sobre ligação química. Quais são os tipos de ligação química que existem? Ligação iônica, que a gente vai falar hoje. Ligação covalente, que a gente vai falar na semana que vem. E a ligação metálica, que a gente vai falar daqui 2 semanas. Dentro da ligação iônica, ela acontece pela transferência de elétrons. Eu vou explicar direitinho como é que isso acontece na aula de hoje. E a ligação, ela geralmente é feita entre metais e não metais, também chamados de ametais, dependendo da tabela periódica que você tem aí na sua mão. Nas ligações covalentes que nós vamos falar semana que vem, nós temos um compartilhamento de elétrons. Então esses elétrons eles não são transferidos e dados para um outro átomo, eles são compartilhados. E esse tipo de ligação acontece entre não metais com não metais, hidrogênio com não metais e hidrogênio com hidrogênio. Esses são os tipos de substâncias químicas que podem estar realizando uma ligação covalente. E a ligação metálica, a gente vai falar daqui 2 semanas, ela acontece por conta do mar de elétrons, e a gente vai conversar sobre isso chegando lá daqui 2 semanas, e ela vai acontecer basicamente metal com metal. As ligas metálicas, a gente vai falar sobre isso daqui 2 semanas. Então o que fica responsável para hoje? Ligação iônica. Então nós vamos falar sobre transferência de elétrons, como é que você vai pegar um elétron seu e dar para um outro elétron, um átomo faz isso com o outro, e essa ligação ela é realizada de metal com não metal, beleza? Então esse é o nosso organizador visual durante todo o nosso grupo 5, nós vamos conversar sobre isso tudo durante o próximo mês, e agora eu peço que vocês coloquem lá no comecinho do livro de vocês, lá no nosso módulo 13, e hoje a gente vai conversar sobre a teoria do octeto
é ligação iônica. O que é essa teoria, o que ela dizia e o que é uma ligação iônica. Mas antes disso, eu quero relembrar com vocês o que é uma substância química, que é, na verdade, a conclusão desse estudo. Então, para que os átomos se ligam? Para formar substâncias químicas. Então, o que são substâncias químicas? Vamos relembrar isso lá do nosso grupo 4. Substâncias químicas são formadas pela combinação de átomos de diferentes elementos químicos ou até mesmo do mesmo elemento químico, ok? Então, o mesmo elemento químico ele pode ligar com ele mesmo, como por exemplo o oxigênio com oxigênio, ou uma ligação de substâncias químicas diferentes, de átomos diferentes, por exemplo, oxigênio com hidrogênio, que são diferentes. Eles se ligam formando substâncias químicas. Detalhe, gente, muito importante. Apenas os gases nobres são encontrados na forma de átomo isolado. Então, o átomo de hélio, ele é hélio. Só tem hélio. Então, um átomo de hélio está isoladinho, bonitinho, ele é hélio e está lá no canto dele. O átomo de neônio, ele também está isoladinho, bonitinho, lá no canto dele, isolado. Sempre isolado, não fazendo ligações. Acontece de gases nobres fazerem ligações? Acontece. É comum? Não. Eu quero apresentar para vocês essa extração que eu fiz da tabela periódica que vocês receberam no começo do ano. Essa linha aqui, ela na verdade é uma linha toda, lá do finalzinho da tabela periódica de vocês, onde tem a linha dos gases nobres. Eu mostrei para vocês na aula passada. Quais são esses tipos de substâncias que são chamados de gases nobres? Nós temos o hélio, e aqui nós temos a sua distribuição eletrônica, de uma forma resumida. Aqui nós temos o número atômico do hélio, e aqui embaixo a massa atômica do hélio, o símbolo e o nome dele. Então, nós temos hélio, que é um gás nobre, o neônio, também um gás nobre, o argônio, gás nobre, criptônio, gás nobre, xenônio, randônio e oganessônio. Todos eles são gases nobres e são encontrados isolados na natureza. Então vem então a grande pergunta: por que só essa família ela é encontrada com átomos isolados e todos os outros da tabela periódica não são? Isso rondou por muito tempo os químicos que estavam estudando os elementos químicos durante toda a história. Então isso ficou muito, sabe? Eles começaram a se perguntar por que isso acontecia. Que característica em comum teriam todos esses elementos que os outros não têm? Até então foi criado a teoria do octeto, que a gente já vai conversar sobre ela. Os átomos eles podem ser encontrados na forma combinada ou entre si. Isso aqui foi o que a gente já até havia conversado agora há pouco. O átomo de oxigênio ele pode ser encontrado ligado com ele mesmo, formando o oxigênio, O2, ou seja, dois átomos de oxigênio. Esse 2 embaixo, gente, nós temos o símbolo do número da substância química, que nesse caso do oxigênio é o O. E quando tem esse 2 embaixo deste lado, significa a quantidade de átomos que aquela substância tem. Então, se eu tenho O2, eu tenho 2 átomos de oxigênio ligados entre si. Esse aqui, então, é chamado de oxigênio, é o gás oxigênio. Pode acontecer também do oxigênio estar ligado em 3. Então, 3 átomos de oxigênio ligados juntos, formando então um composto químico chamado de ozônio. Vocês devem conhecer aí pela camada de ozônio, onde tem bastante dessa substância. Pode acontecer também dessa formação acontecer entre átomos diferentes. Por exemplo, aqui é a ligação de um átomo de carbono. Então, quando não aparece nenhum número, esse número é 1, ou seja, só tem um átomo dele, quando não aparece nenhum. Então, nós temos o C sozinho, então tem um átomo de carbono ligado a 2 átomos de oxigênio.
formando um gás chamado de dióxido de carbono, ok? Próximo elemento químico que vocês devem conhecer, o H2O. H2, porque são dois átomos de hidrogênio ligado a um O, que é um oxigênio. Essa é a forma química da água. Então, nós podemos encontrar substâncias químicas tanto unidas entre si, como unidas com outras substâncias, outros átomos de outras substâncias, de outros elementos. Os átomos, alguns átomos não são encontrados livres na natureza. Isso também é um outro ponto muito interessante da substância química. Por exemplo, você não vai encontrar o átomo sozinho de sódio e um átomo sozinho de cloro. Mas na natureza é possível encontrar a junção dos dois, que é o cloreto de sódio, que a gente chama comumente de sal de cozinha. Sal que a gente coloca na comida. Ele é o cloreto de sódio. Ele é a ligação de sódio com cloro unidos numa ligação chamada ligação iônica, que é a ligação que a gente vai aprender hoje. Lembra que eu conversei com vocês que alguns químicos ficavam se perguntando, sim, pelo amor do Papai do Céu, me conta, por que somente os gases nobres são encontrados isolados e depois as outras substâncias químicas sempre estão juntas de átomos, ou dele mesmo, ou de elementos diferentes? Por quê? Por quê? Até que eles chegaram em uma conclusão. Eles diziam o seguinte, que os átomos podem se combinar mediante a perda ou ganho de elétrons. Então, ou você vai perder elétron para sempre, ou você vai ganhar elétrons para sempre. E esse para sempre é bem com aspasinhas, porque isso acontece o tempo todo. Você perde, você ganha. Você perde, você ganha. Isso é o átomo. Ou pelo compartilhamento dos elétrons, compartilhamento quando as duas substâncias estão compartilhando aqueles elétrons que estão na sua camada de valência. Pode ser qualquer átomo, professor? Não, qualquer elétron, professor? Não, somente aqueles que estão na camada mais externa da eletrosfera, que é chamada de camada de valência. É aquela que está mais longe do núcleo. Essa camada ela é chamada de camada de valência. Então lembra aqui comigo. O átomo ele é feito do quê? O núcleo, onde dentro do núcleo fica prótons e nêutrons. E nós temos a eletrosfera, onde ela apresenta várias camadas. A camada mais longe do núcleo é a camada de valência. É onde tem maior energia, mas ao mesmo tempo é a mais instável de todas. Em 1916, Lewis e Cossell, esses carinhas que estão aqui embaixo, analisaram os elementos da família dos gases nobres e chegaram a uma conclusão do seguinte, que naquela camada de valência de todos os gases nobres, menos o hélio, era possível encontrar 8 elétrons. Então tinha 8 elétrons na camada de todo mundo, menos do hélio, que no hélio só tem 2. Então isso eles acreditavam que deixavam aquela molécula dos gases nobres, elas ficavam todas estáveis. E aí eu tenho um símbolo de fake ali do lado por conta do hélio. Porque o hélio, ele só tem 2 elétrons na composição dele. E ele, se chegar a 8 elétrons, ele nem existe. Porque aí ele se tornaria um outro elemento. Então assim, é 8 elétrons para todo mundo, porém tem muita exceção. As exceções vocês vão conhecer apenas no ensino médio. Então, por enquanto, galera, guarda os 8 elétrons aí na camada de valência. Isso vai ser bastante importante na hora da ligação iônica, que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Então, liga aí. Para se tornar estável, o átomo ele precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência. Menos o hélio, que tem 2, menos um monte de exceção que eu só vou ver ano que vem. Então, vamos lá. Com isso, nós também podemos classificar as substâncias químicas, opa, meu Deus, que horror, em vários pontos, em 3 principais tipos de substâncias. Nós temos as substâncias iônicas, que são as substâncias que a gente vai estudar hoje, que são formadas
por ligação iônica. Nós vamos ter as substâncias covalentes, que são formados, logicamente, pela ligação covalente, que a gente vai ver na semana que vem, e as substâncias metálicas, ou ligas metálicas, que são ligadas através de ligação metálica, que a gente vai ver daqui 2 semanas. Então, hoje a gente vai estudar melhor quais são as substâncias químicas consideradas substâncias iônicas. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, o nome substância iônica vem de íons. E mais uma vez a gente vai falar desse conceito. A gente já está trabalhando íons desde o grupo 3. Então a gente viu o grupo 3 íons, viu no grupo 4 íons novamente e agora no grupo 5 de novo. Quais são as principais características elétricas dos íons? São 3. Vou mostrar aí para vocês. Possuem cargas positivas ou negativas. Quando tem carga positiva, significa que ele perdeu elétrons, ou seja, a quantidade de prótons é maior, por isso é uma carga positiva, e é chamado de cátions. Ou então ele tem uma carga negativa, ou seja, ele ganhou elétrons. Então o número de elétrons é maior do que o de prótons, fazendo ele ficar negativo. E o nome deles são ânions. Então íons positivos, cátions, íons negativos, ânions. Os cátions e os ânions, eles se atraem, então positivo com negativo, ficam se atraindo e formam então a ligação iônica, onde você tem um positivo com negativo se atraindo. Isso é uma ligação iônica. Cada sólido iônico, ou seja, a produção desse íon, dessa união, então esse sólido iônico, ele é organizado de forma em cristais, formas geométricas formando cristais. O nome desses cristais são chamados de retículos cristalinos, e eu tenho alguns retículos para mostrar para vocês agora aqui embaixo. Nesse verde e vermelho aqui, nós vamos ter então o vermelhozinho menor é o sódio e o verde maior são os átomos de cloro. Eles são organizados de uma maneira geométrica quase cúbica, formando então um retículo cristalino do cloreto de sódio. Aqui do lado nós também temos outras formas de retículos cristalinos. Nós temos aqui o cloreto de césio, que é a junção de césio com cloro, sulfeto de zinco, a junção do enxofre com o zinco, e o fluoreto de cálcio. Lembrando sempre que fluoreto aqui nós temos dois átomos de flúor ligados a um átomo de cálcio. Tá vendo esse 2 aqui embaixo? Significa 2 átomos de alguma coisa, nesse caso de flúor. Então, fluoreto de cálcio, flúor com cálcio. Esses são os retículos cristalinos, que são formas geométricas feitas pela ligação iônica. A ligação iônica ela pode ser definida como uma atração de elementos, que apresentam então tendências opostas, positivo com negativo. Então o ânion vai atrair o cátion. O ânion vai atrair o cátion. E como é que essa atração ela se dá e por que isso acontece? O cátion ele vai ter uma tendência de perder os elétrons dele, enquanto que o ânion tem a tendência de ganhar esse elétron que ele está perdendo. Então, vai juntando com que essas duas eletrosferas acabam se colidindo de certa forma. O que realmente colide? Esse elétron que está na camada de valência, ou seja, a camada mais longe do núcleo, ele acaba pulando para a eletrosfera do outro. Então, aqui ele está chamando o elétron. E aqui o elétron está falando, me tira daqui, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E ele vai. Então, ele vai aparecer nessa camada aqui. E por que essa camada que já tem tantos elétrons fica pedindo mais um? Porque tem muitos elétrons, mas não tem 8. Olha quantos elétrons ele tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele quer ficar estável, ele está implorando para mais um elétronzinho para ele virar 8. Virando 8, fica estável. É a teoria do octeto. Então ele vai chamando esse elétron para ele... Opa, vem para cá. Fica aqui que agora a gente está estável. Entenderam? E agora a gente vai lembrar um pouquinho dessa capacidade e dessa propriedade da tabela periódica que vai falar sobre tendências de ganhar
e tendências de perder elétron. Vamos ver aqui um pouquinho sobre eletronegatividade e eletropositividade. É uma revisão da aula passada, gente. Analisando a tabela periódica, nós vamos lembrar que a capacidade de eletronegatividade, o que é isso? Ela é uma medição, né? É um sistema de medidas que vai ver a tendência de um átomo a ganhar os elétrons de uma ligação química. Então, quais são os elementos químicos que mais têm essa tendência de ganhar? Lembrando sempre que, como eu falei na aula passada, essa tendência é sempre de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então nós vamos ter aqui o ponto mais na direita são os gases nobres. Eles não entram nesse cálculo, porque eles já estão estáveis. Eles já têm 8 na sua camada de valência. Então deixa eles quietos. Aqui nós vamos observar agora que, na verdade, vai começar com a família do flúor, né? 17A. Onde o elemento que está mais em cima e mais à direita é o flúor. Depois nós temos o oxigênio, o nitrogênio e por aí vai. Esses elementos químicos têm a maior tendência de ganhar elétrons. Enquanto que o contrário é chamado de eletropositividade, que é a tendência de perder esse elétron. Falando ainda lá da eletronegatividade, os elementos químicos que possuem a maior tendência a ganhar elétrons são a família dos alcalinos terrosos e do boro. Esses são os que vão perder. E quem vai ganhar está aqui, ó, flúor, oxigênio, nitrogênio e carbono. Onde eles recebem alguns nomes diferentes, gente. Então nós temos a família 17, ela é chamada de halogênio ou família do flúor. A família do oxigênio é chamada de família do oxigênio ou óxidos, também conversados e chamados por outros nomes, como família do oxigênio mesmo, que eu acho que vai ficar o mais fácil de todos. Depois disso nós temos a família do nitrogênio e por fim a família do carbono. Esses são, genericamente falando, gente, fazendo um geralzão, são essas famílias que vão receber a maior quantidade de elétrons, ok? Eles vão chamar elétron para eles. Então, toda a família 17, 16, 15 e até mesmo a 14, elas vão chamar elétrons para eles. Em comparação, pela eletropositividade, nós vamos fazer o caminho contrário. Então, quais são os elementos, quais são as famílias, genericamente falando, que vão receber esses elétrons, que vão perder os elétrons? Estou ficando doido lá. Vamos lá, vamos voltar. Eletronegatividade vai ganhar elétron, então eles vão conseguir pegar elétrons dos outros. Eletropositividade, vão perder esse elétron. Quem é que tem a maior tendência de perder elétrons? São as famílias mais longe possível dos gases nobres. Então nós vamos ter a família 1A, 2A, principalmente. Inclusive a família do boro, que é a família 3A, também tem uma certa tendência a perder. Entretanto, a tendência de perder elétrons da família do boro, da família 13 ou família 3A, ela é menor do que da família 1A ou da família 1, que é o que a gente chama aqui a família que tem um hidrogênio. Essa galera a gente perde muito elétron nas ligações químicas, porque ele só tem um elétron na sua camada de valência, somente um. E isso é complicado porque eles vão perdendo esse elétron o tempo todo. Então eles vão ser encontrados em muito mais tipos de elementos químicos e compostos químicos do que os outros elementos. Então nós vamos ter aqui a família 1A, chamada de alcalinos, a família 2A ou família 2, chamada de alcalino-terrosos, e a família 3A ou família 13, ou também chamada de família do boro. Okay? Essa é a galera, esses aqui são os elementos químicos que têm mais tendência de perder os próprios elétrons, principalmente aqueles que estão na camada de valência.
Com isso, quando é que você vai ver quanto tem de elétrons na camada de valência, qual é essa camada de valência e o que aconteceu aqui? Então eu vou apresentar para vocês novamente a distribuição eletrônica. É através da distribuição eletrônica, ou seja, da distribuição dos elétrons, que a gente vai saber qual é a camada de valência, quantos elétrons ele já tem na camada de valência e se ele tem uma probabilidade de perder ou de ganhar elétrons. Então eu vou começar com o sal de cozinha, gente. Olha só, o NaCl, que a gente já falou bastante dele aqui. O sódio ele possui 11 elétrons na sua eletrosfera. Quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica dele, é feita da seguinte forma. Um S2, já coloquei 2 elétrons. 2S2, mais 2 elétrons. 2P6, mais 6 elétrons. E aqui nós temos o 3S1. Só aqui já deu 10, com mais um 11. Ou seja, a camada de valência do sódio, ele é essa camada 3, a 3S1. Quantos elétrons ele possui na camada de valência dele? Apenas um. E o cloro? Vamos dar uma olhadinha aqui no cloro, que tem um número eletrônico de 17, ou seja, ele tem 17 elétrons. Vamos distribuir eles. 1s2, 2p2, 2p6, 2s2, 2p5. A camada de valência dele é a camada 3, e na camada de valência dele, ele possui quantos elétrons? 2 mais 5, dá 7. Para 8 falta somente 1. Então ele tem uma probabilidade de chamar elétrons muito maior. Por isso, esse único elétron aqui que está no sódio, quando ele faz a junção do Na com o Cl na ligação iônica, ele acaba perdendo esse elétron e dando ele para o cloro. Como é que isso acontece? Formando um sal chamado de NaCl. Eles ficam juntos, mas o cloro fica com 8, o Na fica com 8 da camada 2 e os dois ficam juntinhos ali, formando o sal de cloreto de sódio, sal comum de cozinha. Agora eu quero mostrar para vocês uma ligação do flúor com o alumínio. Olha só a diferença que tem isso e eu preciso mostrar para vocês o que significa cada um desses números, ou em cima ou embaixo. Na ligação, gente. Não é mais somente lá na tabela periódica, onde você tem massa e número atômico. Não. Agora a gente está falando dentro da ligação, dentro da reação química. Que números são esses e o que eles significam? Porque tem diferença. Vamos olhar. Começamos com a distribuição eletrônica dos dois elementos, tanto do hidrogênio, tanto do alumínio quanto do flúor. O alumínio ele possui 13 elétrons na sua eletrosfera. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. A camada de valência dele é a camada 3, é a mais externa. Quantos elétrons ele possui nessa camada? 3 também, ó. 2 mais 1, 3. Ok. Vamos ver agora a distribuição eletrônica do flúor. O flúor ele tem 9 elétrons na sua camada de valência e a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2p2, 2s2, 2p5. Qual é a camada de valência do flúor? A camada 2. Quantos elétrons ela possui nessa camada? 7. Então aqui nós temos 3 e 7. Teoricamente falando, o flúor ele é aquele que vai puxar elétrons. Mas um átomo de flúor, que já tem 7 na sua camada de valência, só vai puxar um elétron. E aqui, o que acontece? O alumínio vai ficar com 2 elétrons. Quando ele perder esse 1 para um flúor, ele vai perder esse 1, tampa esse 1 aqui, vai ficar somente com 2 na camada de valência. Daí o que acontece na ligação química? Vem outro átomo de flúor, que também está faltando 1, e pega mais um elétron daqui, ficando o alumínio, esse mesmo átomo de alumínio, ficando com apenas um elétron na camada de valência. Aí, não feliz, vem outro flúor, já é o terceiro, outro flúor e rouba o último elétron da camada de valência do alumínio, fazendo com que um
íon, um átomo de alumínio, um íon de alumínio, ele se ligue com 3 de flúor para ficar estável. Como é que a gente vai representar isso em forma química? Presta bastante atenção. Vamos lá, nono ano. Nós temos então um átomo de alumínio que tem 3 elétrons na sua camada de valência. E nós temos 3 átomos de flúor que tem 7 na sua camada de valência. Cada átomo de flúor pega um desses 3 do alumínio. Fazendo com que no colchete nós vamos colocar o elemento químico, alumínio, e fora do colchete nós vamos colocar quantos elétrons ele vai perder, que no caso são 3, então fica 3 mais. E embaixo nós vamos colocar quantos átomos de flúor existe nesse mesmo cálculo, que são 3. E por que tem esse negativo aqui? Porque cada um dos átomos de flúor está faltando um só elétron para ele ficar estável. Então vou explicar novamente isso, gente. Como é que é feita essa representação da ligação iônica. Você vai pegar 2 colchetes. Pegou? Joia. No primeiro colchete, você vai colocar dentro do colchete o símbolo químico do elemento. No caso do alumínio, Al. Fora do colchete, você vai colocar na parte superior quantos elétrons ele vai perder. No caso, 3. E como ele vai ficar com 3 elétrons a menos, os prótons vão ser maiores, por isso que é mais. Então, 3 mais. Depois você vai juntar ele com outro colchete. No outro colchete, você vai colocar o símbolo por dentro, o símbolo do elemento químico do outro elemento químico. E no caso aqui é o flúor. Então, eu vou colocar o F do flúor. Precisa colocar esses pontinhos aqui? Não. Coloca se quiser. Quantos... Não vou nem falar desse 3 ainda, gente. Vamos aqui em cima, igual tá aqui em cima. Quantos elétrons esse flúor vai pegar do alumínio? Um flúor vai pegar. Somente um elétron. Como eu não preciso colocar o número 1, pode colocar, gente, não tem problema. Não é nenhuma regra que você não pode. Geralmente não se coloca somente a carga. Como ele vai ter um elétron a mais, eu vou colocar só um menuzinho ali no lugar dele. E aqui embaixo você vai colocar a quantidade de átomos que está nessa reação. Quantos átomos de alumínio eu tenho? Somente um. Então eu não preciso colocar aqui embaixo. Como eu falei para vocês, em química, o 1 não precisa colocar, ele já está subentendido. Mas no caso do flúor, são 3. Então eu tenho que colocar o número 3 aqui. Quando eu for fazer a reação química e como é que ele vai formar no final dessa ligação iônica, como é que isso é feito? Esse 3, ele vai ficar no lugar desse 3 e esse 1 vem para o lugar desse 1. Olha só, esse 3 vem para esse 3, então vai ficar 3. E esse 1 vem para cá. Esse 1zinho aqui do flúor vem para cá para o 1 do cátion. Formando com que um único átomo de alumínio precise se ligar com 3 átomos de flúor para poder ficar estável. Por isso que no final a sua fórmula química é AlF3. O que isso significa? Que tem 3 átomos de flúor ligados a um átomo de alumínio. Tio, não tem esse 1 aqui. Tá certo? Tá, porque o 1 ele não precisa ser colocado em química. Bom? Vamos agora para outro exemplo, cloreto de magnésio. Façam a distribuição eletrônica dos 2 elementos. Do magnésio, que possui 12 elétrons, nós vamos fazer então a seguinte distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 3s2. Quem é a camada de valência do magnésio? 3. É a camada 3. Quantos elétrons tem nessa camada? 2. Vamos fazer do cloro agora, que tem 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Qual é a camada de valência dele? 3.
Tá, professor, e se a minha camada de valência não fosse 3 e 3, fosse 3 e 4, tem problema? Não, ia ligar do mesmo jeito. Quantos elétrons você tem aqui na camada 3 do cloro? 7. Então você tem 7 e tem 2 aqui. Então você vai ter 2 elétrons do magnésio implorando para ir embora, com o cloro que já tem 7 e cada um dos átomos do cloro está querendo puxar um. E o magnésio tem 2 para poder distribuir. Então, vem uma molécula de cloro, pega um. Vem outra molécula de cloro, pega outro. Como é que a gente representa isso? Vamos lá de novo. Pega 2 colchetes, coloca o magnésio aqui, dentro do colchete. Fora do colchete, em cima, quantos elétrons ele perdeu? 2. E o mais, porque tem mais prótons agora. Depois você coloca o cloro. Quantos elétrons ele tem que ganhar? Cada átomo. Esquece esse 2 aqui, gente. Esquece esse 2 aqui. Cada átomo de cloro, ele precisa ganhar quantos elétrons para ficar estável? Para ficar com 8. Somente 1. Aí você coloca um negativozinho aqui, porque ele vai ganhar um elétron. Quantos átomos de cloro eu tenho na minha reação? 2. Aí sim eu coloco esse 2 aqui embaixo. Fazendo as trocas, esse 1 vem para cá, esse 2 tem que ficar igual com esse 2 aqui. Vai formar então a molécula de MgCl2, ou seja, cloreto de magnésio. E o que esse número significa? Que ligados a um átomo de magnésio, nós temos 2 átomos de cloro, ok? Resumindo então a ligação iônica, vamos fazer um resumão geral. O metal geralmente doa elétrons formando cátions e os não metais eles recebem os elétrons formando ânions. O ânion vai trocando de número com o cátion, fazendo com que no final das contas, o que é interessante? O X mais aqui, ele tem que ter o mesmo número no Xzinho pequeno aqui embaixo, a mesma quantidade de ânions. E o Y, aqui a quantidade de cátions tem que ser igual à quantidade de elétrons que a pessoa ganhou. Basicamente é isso, o resumão é esse. Fica para vocês os exercícios da página 160 e o primeiro deles diz o seguinte. Para que o átomo de enxofre e potássio adquira uma configuração eletrônica igual a de um gás nobre, o que é isso? Tenha 8 elétrons na sua camada de valência. O que é necessário que isso aconteça? E aí nós colocamos os átomos, os números atômicos do enxofre e do potássio. Vocês primeiro vão fazer a distribuição eletrônica do enxofre, depois você vai fazer a distribuição eletrônica do potássio, fazendo com que você encontre a camada de valência de cada um deles e quantos elétrons eles podem perder ou ganhar. E aí você responde a primeira questão. Ok? Por hoje é isso, galera. O restante eu vou deixar vocês fazerem. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida é só me procurar e a gente vai continuar fazendo as revisões e correções lá nas nossas aulas 1. Beijo pra vocês, até a próxima e tchau, galera. Falou!